Olá. Olá! Mídia muda postura ao cobrir ataques em escolas. Cresce o número de ataques a jornalistas no Brasil. Corrida pelo furo coloca a ética jornalística no limite. Política editorial dos veículos de comunicação dificulta o exercício da ética no jornalismo. Entenda como funciona a imparcialidade no fazer jornalístico. Editoria de cultura é desvalorizada nas redações. O Enquadramentos, telejornal dos alunos de Jornalismo e TV da Universidade de Brasília, está começando. O aumento de ataques em escolas do Brasil tem preocupado a sociedade. Um dos motivos apontados pelos especialistas para esse aumento é a exposição descontrolada da violência pela mídia. Será que a imprensa tem feito uma boa cobertura desses casos? Eu acho que a mídia ela tem um papel muito importante para trazer uma atenção, só que eu acredito que nesse caso eles trouxeram uma atenção assim meio desnecessária, de um modo que eles criaram mais um alarde, um pânico ao redor da situação do que realmente fornecer uma informação. A mídia mostrou muita coisa, mas apenas o que estava acontecendo dentro da escola, não o que a sociedade também estava passando e o que isso acabou influenciando e atravessando dentro das escolas. Foi boa, porém invasiva no fato de quando aconteceu, né, os atos, eles filmarem as pessoas ali chorando, os pais, aquele momento meio sensível, então, boa, mas invasiva. Eu acho que é problemático pelo fato de a mídia ser muito sensacionalista em cima dos ataques, isso ajudar os grupos extremistas a ganharem visibilidade e chamar mais pessoas para dentro desses grupos, mas ao mesmo tempo é importante para a sociedade entender o que está acontecendo. Então acho que o melhor seria balancear esses dois, sabe? No início deste ano, o Brasil passou por uma onda de ataques nas escolas. O último caso ocorreu em uma creche de Blumenau, em Santa Catarina, no qual 5 crianças foram mortas. De acordo com o levantamento da Universidade de São Paulo, foram registrados 22 ataques a escolas entre outubro de 2002 e março de 2023. Metade dos casos ocorreu entre o ano passado e este ano. O dado simboliza um alerta para todas as áreas da sociedade. Um dos pontos de discussão foi a maneira como a imprensa noticia esses casos. Para diminuir os números de atentados nas escolas, as principais emissoras do Brasil adotaram novas medidas de cobertura jornalística para esses fatos. A primeira a tomar uma atitude foi a Rede Globo. A maior emissora do Brasil não irá mais expor imagem e nome dos autores e muito menos divulgar vídeos dos atentados. Quando essas pessoas que cometem ataques realizam esse tipo de ação, a intenção delas é justamente que essa ação seja mediatizada. Por quê? Porque isso proporciona uma fama para elas e, em relação aos grupos dos quais elas participam, isso promove um reconhecimento das ações desse indivíduo. Só muito recentemente o jornalismo brasileiro começou a se preocupar com essas questões, embora ele não seja o único no mundo que faz cobertura bastante sensacionalista dos ataques nas escolas. Então, o ideal é que você observe o Código de Ética dos jornalistas brasileiros, mas que você também observe indicações de instituições que têm esse trabalho mais ligado aos espaços escolares e que fornecem informações sobre como proceder. Outro questionamento levantado pelos especialistas é: dar palco ao sensacionalismo na TV pode incentivar a violência entre os jovens? A gente está numa fase muito delicada, né? A juventude e a adolescência são muito marcadas pela necessidade de formatar os valores. Então, você revisa o que veio de casa, revisa o que vem da sociedade. E aí, quando a mídia traz aquilo como uma resposta viável, pode ser a solução de um problema. Então, a gente tem, por exemplo, jovens que estão ali mais fragilizados, que ainda estão nessa revisão, que podem ver na violência uma resposta para o bullying, para a negligência, para o isolamento social, ou até mesmo para uma dinâmica de poder, de se sentir visto de alguma forma. Uma das coberturas que a gente critica, né, não só do jornalismo, mas dentro, por exemplo, das redes sociais, é de você fazer um perfil do agressor, de você valorizar o contexto da agressão e não observar o contexto da vítima. Quando eu naturalizo a violência, eu levo ela para amplos contextos. E eu dou como uma resposta para a vida. Eu estou frustrado, eu estou incomodado, então
Eu posso ali gritar, eu posso espernear, eu posso ofender, eu posso humilhar e eu posso ir para as vias de fato. Ameaças ao exercício profissional de jornalistas e ataques à liberdade de expressão são cada vez mais frequentes no Brasil. O país tem vivenciado um contexto crescente de polarização e intolerância. Ameaças ao exercício profissional dos jornalistas e ataques à liberdade de expressão são cada vez mais frequentes no Brasil. O país tem vivenciado nos últimos anos um contexto de crescente intolerância e polarização. As agressões a jornalistas e profissionais da imprensa assumem diversas formas, incluindo ataques físicos, ameaças, intimidações, assédio virtual e até mesmo assassinatos, como foi o caso de Tim Lopes, jornalista da TV Globo, que foi capturado e torturado por criminosos até a morte. O número de jornalistas que perderam a vida em atos de violência ou crimes relacionados ao trabalho voltou a crescer em 2022. Entre os anos de 2003 e 2022, foram mais de 1.600 mortes, uma média de 80 por ano. Nos últimos 5 anos, houve um aumento no número de agressões a jornalistas e profissionais da imprensa. Esse fenômeno reflete uma tendência global, observada em vários países. Casos como este foram observados durante os atos antidemocráticos, ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, aqui em Brasília. Na cobertura desses eventos que tentaram abalar a democracia brasileira, muitos profissionais foram agredidos pelos terroristas, comprometendo sua integridade física, bem como a dos equipamentos utilizados durante o exercício de suas profissões. De acordo com o Sindicato dos Jornalistas e Profissionais da Imprensa do Distrito Federal, ao menos 16 profissionais foram agredidos por bolsonaristas. A gente tem feito denúncias contra as agressões a jornalistas. Segundo, temos procurado os órgãos competentes quando soubemos desses tipos de caso. Terceiro, temos feito reuniões com os órgãos de segurança para explicar a atividade jornalística, porque Em cenários como estes, podemos observar como as autoridades potencializam ataques contra jornalistas, especialmente nas redes sociais, devido à exposição criada por elas e pela ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes. A misoginia e o racismo estão presentes nas estratégias de ataque aos profissionais da imprensa, e muitos destes partem principalmente de políticos eleitos em nosso país. Tornou patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, está saindo de lá. A gente tem os casos aí da Patrícia Mello, por exemplo, da Folha de São Paulo, né, quando o Bolsonaro ela fez uma investigação ainda durante as eleições de 2018, e falou, acho que era sobre o caso das rachadinhas que estava acontecendo com a família Bolsonaro, e aí o Bolsonaro começou a dizer que a jornalista quis dar o furo, então fazendo um jogo de palavras sórdido com relação à ideia de que seria uma mulher de moral duvidosa. Esse tratamento ele ajudou também bastante nessa ideia do jornalista como alguém perigoso e contra o establishment. Com a recorrência nos casos, a Federação Nacional dos Jornalistas, FENARJ, produziu um relatório em 2021 que aponta as intensas campanhas de ataques à liberdade de imprensa no ano de 2020. É importante que haja um compromisso contínuo com a liberdade de imprensa, o respeito aos direitos humanos e a proteção dos jornalistas em sua atividade profissional. Para enfrentar esse desafio, é necessário um esforço conjunto do governo, das instituições democráticas, das organizações e da sociedade civil, para garantir um ambiente seguro para os jornalistas exercerem seu trabalho. A seguir, necessidade de passar notícia em primeira mão coloca ética jornalística no limite. Fim de aula, bateu aquela fome e só tem uns trocados na carteira? É só ir pro RU. Com R$ 6,10 você descola um almoço nutritivo e ainda sobra troco para comprar um docinho na saída. Tem que chegar cedo na UNB? Por R$ 2,85 você toma um café da manhã super completo. E precisa ficar na fila do caixa toda vez? Você pode optar por colocar créditos na sua carteira estudantil e se poupar desse trabalho. Ah, um aviso! Se você for esfomeado, lembra de chegar cedo, porque todo mundo ama uma boia boa e barata, né? Daí a fila tende a ficar meio grande. Siga a UNB-TV nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para não perder nenhuma informação. Rodoviária, coração de Brasília e ponto de encontro de calouros perdidos e sem carona rumo ao UNB.
Sim, sim, caloura, é aqui sim. Aliás, não só o 110, como também o 110.2. Ambos saem da rodoviária com destino à Universidade de Brasília. Rola também o caminho inverso. Da UNB, as duas linhas voltam para a rodoviária. Siga o NBTV nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative o sininho para permanecer informado. Há vários casos de descumprimento do Código de Ética na história do jornalismo brasileiro, com danos sérios às vítimas. Entre os casos mais conhecidos estão o da Escola Base e o da menina Eloá. Os três principais pilares do jornalismo são a objetividade, a imparcialidade e a neutralidade. Todos eles estão descritos no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, documento que descreve o que pode e o que não pode ser feito no exercício da profissão, e quais são as punições para cada caso. O capítulo 5º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, ele tem punições no final, mas ele não tem peso de legislação. Então, você não tem como punir legalmente uma pessoa por meio do Código de Ética, apenas aplicar sanções profissionais. Escola Base era uma escola particular de São Paulo. Em março de 1994, a instituição foi acusada pela mãe de um dos alunos de abuso sexual. Assim que o caso se tornou conhecido, a imprensa reafirmava que os donos da escola abusavam sexualmente das crianças. Por conta da revolta da opinião pública, a escola foi obrigada a encerrar suas atividades logo em seguida. Posteriormente, ficou provado que os donos da escola eram inocentes. Eloá Cristina Pimentel tinha 15 anos e foi mantida como refém dentro de casa durante 4 dias pelo ex-namorado. Após mais de 100 horas de cárcere, os policiais invadiram a casa. O criminoso atirou em direção à refém, que morreu. O caso recebeu cobertura durante 24 horas pela imprensa. Jornalistas conversaram com Eloá e com o próprio criminoso em programas ao vivo, até o momento em que a morte da jovem foi declarada. Casos como o da Escola Base da jovem Eloá Pimentel assombram a credibilidade do jornalismo. Eles aumentam ainda mais a necessidade de se fazer uma boa apuração e descrição dos fatos. No segundo artigo do Código de Ética diz que é dever dos meios de comunicação a divulgação de informações precisas e corretas. Mas muitas vezes, na pressa de se publicar algo, as primeiras informações divulgadas pela imprensa vêm a partir de documentos oficiais, como boletins de ocorrência, e só depois são procuradas as pessoas envolvidas. E é a partir daí que começa a apuração de fato. Mas nesse período de tempo, informações incorretas ou mal apuradas podem trazer consequências danosas para os meios de comunicação e as pessoas envolvidas. O que acontece hoje é o mesmo que acontece no passado. Quanto mais rápido você divulgar uma informação, menos você tem chance de apurar aquela informação, menos você tem chance de verificar se aquela informação é correta. Então, o furo jornalístico incorreto hoje, ele é mais comum do que no passado. Por quê? Porque hoje as mídias digitais exigem que você publique rapidamente. Todos os códigos de ética profissionais foram elaborados a partir da Declaração dos Direitos Humanos. Um dos pontos que a declaração defende é a preservação da honra e da reputação de qualquer pessoa. Estou realizando uma reportagem sobre Carolina Dickmann. Eu preciso expor a foto dela íntima na reportagem somente porque vazou. A parte jornalística, ela vai passar aquela matéria, passar uma conscientização para evitar que aquilo aconteça novamente, mas respeitando a harmonia de direitos. Por mais tristes e desonrosos que casos como esse sejam, não pode se negar a importância deles para a conscientização não só da população geral, mas também da comunidade de jornalistas, para que atitudes assim não se repitam. É importantíssimo que a gente estude esses casos. Por quê? Porque nós aprendemos com o exemplo e nós aprendemos com o erro. Aquele que tudo vê e que tudo ouve. Porém, na hora de escrever, se torna imparcial diante aos fatos. Isso mesmo, estamos falando dos jornalistas. Mas, na realidade, não é bem assim. Imparcialidade e neutralidade têm sim alguns limites, dependendo de cada caso. Ser imparcial ou não ser? Eis a questão de hoje. A imparcialidade é um dos temas debatidos no jornalismo atualmente. Mas o que é ser imparcial? Trata da atuação do jornalista de forma isenta na produção de uma notícia.
E é por isso que conversamos com o professor Davi Renaud, graduado em Comunicação na área de jornalismo, mestre em Comunicação e doutor em História pela Universidade de Brasília. Começou a trabalhar em jornalismo em 1973, tendo ocupado funções na Globo e na Rádio Nacional. Atualmente, exerce também o cargo de coordenador de graduação do curso de jornalismo na FAC-UNB. Como você enxerga a imparcialidade no jornalismo? Olha, há muita discussão, muitos estudos acadêmicos sobre essa questão de imparcialidade, subjetividade, objetividade, neutralidade, né? Toda essa discussão. Agora, a imparcialidade, ela tem que existir, né? Tem que existir. O jornalismo, ele se alimenta de quê? De fatos, de informações. Por exemplo, quando vai tratar uma informação, você vai buscar fatos, você já tem um grau de subjetividade para isso. Você seja o mais objetivo possível. Se você vai ser até os fatos, você busca as informações as mais completas, as mais precisas, o risco de você deixar de ser imparcial, ele diminui terrivelmente. É isso que você tem que fazer. Você acha que realmente é um conceito aplicável? Eu acho que é aplicável. Eu acho que esses conceitos são aplicáveis. O que não existe são os conceitos absolutos, né? Eu falo assim, tem que ser absolutamente objetivo. Agora, no jornalismo, quer dizer, quando você está olhando, você vê um fato, você vê um acidente na rua, você vai descrever esse acidente, você tem o teu olhar, que pode ser diferente do seu. Então, a subjetividade absoluta, ela não existe. Quais os maiores dilemas éticos que o jornalista enfrenta ao trabalhar com a necessidade de ser imparcial? É um dilema ético que existe quando você faz escolhas. Você está, dependendo do assunto que você está tratando, o jornalista faz escolha. Você, como repórter, você vai descrever um fato, você seleciona quais os aspectos mais significativos. Isso é uma escolha que você faz. Às vezes você chega dentro do seu jornal, da revista, tem um editor que faz uma outra escolha em cima do que você escolheu. Então, quer dizer, é um dilema ético que tem por aí, mas tudo eu acho que está na dosagem, você tem que saber equilibrar. E a ética, ela está aí, ela está na vida, ela está em tudo que você faz. Né? Existem preceitos éticos que são reconhecidos, que são estáveis, que regem, por exemplo, a profissão de jornalismo. Se você seguir isso aí, você está começando um bom caminho. Professor, a gente queria agradecer pela sua participação. Foi muito importante enxergar a sua visão enquanto acadêmico. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Precisamos, estamos à disposição. A seguir, política editorial dos veículos de comunicação dificulta o exercício do jornalismo ético. E aí, calouro? Você sabia que a UNB oferece uma lista de programas sociais para que estudantes possam permanecer na universidade? Mas como acessar esses benefícios? Eu vou te explicar. O primeiro passo é passar pela avaliação socioeconômica, que é um pré-requisito para solicitar os programas. O edital para essa etapa é lançado no início de cada semestre na página da Diretoria de Desenvolvimento Social. Fica de olho. E se eu for aprovada na etapa da avaliação, o que eu faço depois? Aí, você já pode solicitar os auxílios se inscrevendo nos editais de cada um. E uma vez concedido o benefício, ele está garantido até o fim do curso. Mas lembre-se, se você participa dos programas da assistência estudantil, uma vez por ano é necessário atualizar as informações no SIGA-A. Para isso, basta fazer a adesão ao Cadastro Único e enviar os documentos descritos em edital. E aí, já defendeu a universidade pública hoje? O embate entre a ética jornalística e a ética assumida pelas empresas afeta a qualidade da informação passada ao público.
Durante o curso de jornalismo, os estudantes aprendem como produzir matérias jornalísticas que respeitem o código de ética. Porém, quando chega ao mercado de trabalho, em muitos casos se vê obrigados a ignorar alguns ensinamentos obtidos nas aulas. A notícia veio sendo tratada como um produto vendido por empresas. A consolidação de fortes grupos empresariais que dominam a audiência contribui para que as empresas tratem a informação como uma moeda de troca. Marina Neri, formada em jornalismo há 7 anos, relata que a apuração do jornalista é prejudicada quando se é preciso colocar o interesse das empresas acima de tudo. Numa empresa privada, você é meio que forçado a fazer do jeito que o seu superior quer. E aí fica muito complicado você ter que sempre estar buscando fazer o melhor do seu trabalho, fazer a melhor apuração, ter os melhores personagens, ter uma imparcialidade, sendo que você não pode ser imparcial, você tem que ser totalmente, seguir o viés da empresa que você trabalha. Cada vez mais os jornalistas vêm substituindo a ética jornalística pela ética de suas empresas. Os trabalhadores de comunicação vêm assumindo os valores ideológicos dos veículos de massa. O jornalismo gradativamente vem deixando de ser atividade de utilidade pública e tornando atividade de utilidade econômica. Em maio de 2020, uma edição do jornal SBT Brasil não foi ao ar. A decisão foi tomada após Silvio Santos, dono da emissora, ter ciência de que a edição do dia anterior, no qual foi exibida uma matéria com trechos da conversa do ex-presidente Jair Bolsonaro, numa reunião ministerial, desagradou o governo. O empresário exercia forte apoio ao ex-presidente. Em um comunicado interno, Silvio Santos chegou a se referir ao Bolsonaro como patrão. Além disso, afirmou que um empregado não deve ficar contra seu superior e que ele deve aceitar a opinião do chefe. A professora do curso de jornalismo da Universidade de Brasília, Liliana Machado, explica que os veículos de comunicação devem respeitar a democracia. Que no nosso sistema de comunicação, que é um sistema integrado, não é complementar, melhor dizendo, entre o público, o privado e o estatal, a gente sabe que essa complementaridade, ela exige das emissoras, sejam elas estatais, públicas ou privadas, né, que elas obedeçam, não é, algumas questões constitucionais, como o respeito às diferenças, o direito à informação, a ideia da liberdade de expressão e o respeito à democracia, né, às questões democráticas. Liliane destaca que a postura dessas empresas é alimentada pela busca do lucro e que essa busca diz respeito à garantia dos direitos humanos no exercício jornalístico. O que move essas empresas é principalmente o lucro, não é? E o lucro é sem responsabilidade social. O lucro a qualquer custo. A empresa privada, o objetivo maior dela é ganhar dinheiro, mas constitucionalmente ela tem que respeitar algumas questões relativas ao exercício da profissão, não é? Então, isso aí que faz com que eles tenham que obedecer à ética jornalística, que é uma ética pensada para o exercício do profissional em todo o país. A transformação do jornalismo em atividade econômica e de interesse político fere fundamentos éticos da profissão. Para ser considerada ética, a comunicação deve ser passada de forma precisa, não enganosa e completa. Para Liliane, essa é uma questão de responsabilidade social. Eu acho que essa tem que ser uma discussão com relação a uma questão mais ampla mesmo, de responsabilidade social, de respeito aos direitos humanos, não é? E aí, para isso, a gente tem que construir uma sociedade mais fraterna, com um ideal de solidariedade, né, que seja, que exista de fato e não apenas nas leis. No mundo jornalístico, assuntos políticos e econômicos ganham destaque, enquanto pautas culturais acabam ficando em segundo plano. Veja agora o desafio que o jornalismo cultural enfrenta nos dias atuais. É perceptível que no mundo jornalístico existe uma grande valorização ao noticiar assuntos de política e economia, enquanto o jornalismo cultural é deixado de lado. O jornalismo cultural começou no Brasil com a vinda da família real. Desde então, ele foi crescendo com os desenvolvimentos que o Brasil vivenciava, como a industrialização, a criação de uma cultura brasileira nacional, peças de teatro, artistas de música sendo lançados.
Porém, com a popularização das redes sociais, os leitores tiveram um canal direto para descobrir os novos lançamentos de seus artistas. Por isso, com todas essas desvantagens, vamos conversar com William Matos, editor de cultura do Jornal de Brasília, e Giovana Kunz, estudante de jornalismo, que trabalha na editoria de cultura do Jornal do Correio Brasiliense. Isso não justifica a desvalorização do jornalismo cultural. Eu acho que o jornalismo cultural tem a sua importância, é muito importante também, para quem trabalha com cultura, para quem consome cultura, para quem é desse meio, seja atuando direto ou indiretamente. E acredito que sim, acredito que haja uma desvalorização, acredito que haja muitas redações acabam deixando assim de lado, não dão tanto espaço, não dão tanto foco, não fazem tanto investimento, e aí o jornalismo cultural como um todo acaba sofrendo com isso. Então, como eu disse, para poder resumir, eu entendo que às vezes editorias de política, saúde, tenham que passar na frente, mas eu não acho que isso seja desculpa para que o jornalismo cultural seja desvalorizado, como às vezes é. No jornal, cultura perde cada vez mais espaço, principalmente nas páginas. A gente está atualmente só com 2 páginas de cultura e acaba que as pautas vão sempre caindo para dar espaço, principalmente de política. A área de cultura já está bem lotada e política a gente tem muito mais espaço porque aqui em Brasília é a principal área de política, então acaba gerando muito mais emprego, muito mais visibilidade. O jornalismo, às vezes, de entretenimento e de celebridades, por se confundir com o cultural, muitas vezes acaba, eu não sei se atrapalhando é a palavra certa, mas muitas vezes acaba trazendo uma imagem um pouco deturpada do que é o jornalismo cultural, né? O jornalismo de fofoca, vamos dizer assim, muitas vezes ele tem notícias que a gente chama de não notícia, né? Aquelas informações sobre celebridades que não têm o valor notícia, não tem relevância. E, infelizmente, isso acaba respingando no jornalismo cultural. Muitas vezes, as pessoas acabam resumindo tudo em uma coisa só, como se cultura e entretenimento fosse a mesma coisa. O jornalismo cultural é uma grande arma para a valorização da cultura, em especial a brasileira, já que desde sempre movimentou o trabalho artístico nacional, que por muitas vezes é desvalorizado. Essa foi mais uma edição do Enquadramentos. Obrigado pela audiência e até a próxima. Até a próxima.